Quarta-feira, na segunda semana da Quaresma. Oremos. Conservai, Senhor, vossa família na prática das boas obras. E assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte. E, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O anúncio que Jesus faz da sua morte impacta os discípulos em forma tal que alcança o profundo de sua personalidade. Quando estes anúncios tocam os interesses mais profundos da pessoa humana, a reação delas é imprevisível e sempre polarizante, ou seja, se defendem os interesses mais primários. Alguns interesses em nós são primigênios, são bem primários. Poder, ter. E atualmente, no cenário em que estamos, mas é sempre antigo e sempre novo, o aparecer. Talvez alia-se a esse o prazer de aparecer também, mas com o prazer, todos os demais prazeres derivantes. O fato é que lança-se mão para ganhar tudo isso e defender esses interesses primários da influência, do poder de influência. Hoje nós temos os digitais influencers que descobriram com os recursos da tecnologia e até mesmo da inteligência artificial e de tantos outros recursos que a evolução da inteligência humana há de descobrir, para
influenciar e garantir os interesses primários: poder, ter, aparecer. Hoje, quem não aparece não existe. René Descartes, o francês inventor do método cartesiano, filósofo, hoje, quem sabe, teria que mudar o seu cogito, a sua máxima: penso, logo existo. Talvez diria hoje: apareço, logo existo. Vendo que Jesus estaria para entrar no seu reino, a mãe dos filhos de Zebedeu, portanto Tiago e João, membros do colégio apostólico de Jesus, irmãos entre si, da mesma família, a mãe e os filhos vão a Jesus para pleitear um lugar à direita e à esquerda no reino de Jesus, quando ele entrasse na sua glória. Ou seja, o circo vai pegar fogo, a casa vai cair, mas o que é meu estará guardado quando tudo for destruído. Eu estarei salvo. A minha parte vai estar salva. E o poder de influência da mãe, ele é característico. É uma mulher que vai a Jesus com toda a sua maneira própria de conquistar o próprio Jesus. Só que o tiro sai pela culatra. A façanha não dá certo. Tendo feito a proposta, o pedido, de joelhos, até o gesto é sublinhado, Jesus então se dirige aos próprios dois, que vêm na cola da mãe, para exortá-los a se recordarem de que Jesus está para beber um cálice. E beber o cálice e passar por um batismo significa passar pela morte, reiterada e confirmada pelo próprio Jesus como reproposta a eles. E eles estão dispostos até a investir com altivez e coragem num sim a este cálice e a esse batismo que é a morte. Mas Jesus conhece a profundeza do coração deles. Na verdade, estão movidos por uma grande ambição e, inclusive, utilizam para consegui-la a influência da mãe. Jesus não se deixa enrolar. Então, diz para eles que o modelo organizacional e de poderio que as nações experimentam é tirânico. Quem dizia servi-las as tiraniza. Entre os discípulos não pode ser assim. Entre vós não deverá ser assim. É uma palavra forte que vale para todos nós, inclusive dentro da igreja, hoje. Mais que nunca, experimentamos hoje em todos os lugares uma polarização rivalizadora que nos divide o tempo todo, com a influência de todos os recursos, inclusive de linguagens, de constituições de recursos midiáticos, até de composições de imagens e de vídeos, que está nos destruindo. Se não tomarmos cuidado, nossas comunidades, grupos, relacionamentos interpessoais serão destruídas. A nossa amizade social está ameaçada por causa das influências, dos poderes, da salvaguarda do ter e, sobretudo, do poder de aparecer, da imagem, da mídia. Nós estamos embriagados destas novas idolatrias, a idolatria do poder, a idolatria do ter, a idolatria do aparecer. Esta maneira divide os discípulos e então 10 vão contra 2, porque 2 se colocaram contra 10. Os interesses de 2 sobrepujaram e aparece agora toda a ambição dos outros 10, que não é que fossem menos ambiciosos que estes. Começa então uma rivalidade gerada por esta atitude entre os discípulos de Jesus. Olha que situação. Jesus então tem que intervir com uma sentença capital. Quem entre vocês quiser ser grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro a aparecer, seja o vosso servo. E o modelo não está fora.
O modelo está na frente de vocês, sou eu. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos, não em favor de poucos. Jesus dá uma aula magisterial, com poucas palavras. Jesus desmonta os esquemas que eles trazem no coração todos. Estão todos doentes das mesmas idolatrias famigeradas, que nós temos também hoje, dentro das igrejas, dentro das famílias, por causa de bens, por causa de aparência, por causa de influência. É preciso, então, se converter a Jesus, e as amizades entre nós estão todas falsificadas por causa do culto, do tributo que prestamos a estas idolatrias no altar do nosso próprio coração. É lá que a gente serve o sacrifício do outro, e o outro se torna sacrifício, se torna vítima destas idolatrias que nós oferecemos. Sacrificamos amizades, sacrificamos laço familiar consanguíneo, sacrificamos direitos dos pobres, sacrificamos até os bens da igreja, sacrificamos a liturgia, sacrificamos tudo, o magistério do Papa e dos bispos, sacrificamos tudo por causa das idolatrias às quais nós nos dobramos o tempo todo dentro do nosso coração. Eu e você estamos sim na idolatria quando procuramos aparecer, ter e poder. Que Deus nos perdoe, que o Filho de Deus nos converta, o Espírito Santo venha nos ajudar, a Virgem Maria e toda a corte celeste ajudem a igreja nesta hora açoitada por nós, filhos, açoitando nossa mãe, prestando culto a estas idolatrias dentro da própria igreja, desonrando o Filho amado do Pai e nos desonrando uns aos outros, inclusive com influências intra-eclesiais e extra-eclesiais também. Peçamos perdão a Deus, convertamo-nos imediatamente a sermos servos, não continuando a sermos idólatras. O Pai nos ajude. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.